Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso da NTT que vazou mais de 9 milhões de dados dos clientes, ou seja, os nossos dados, tá? E para passar essas informações para vocês, eu estou aqui com a ajuda do meu jornal Asahi, tá? Então, eu vou estar traduzindo a matéria, ok? Mas antes de começar a tradução, eu queria falar sobre a Toyota. Gente, a Toyota ainda continua com algumas linhas paradas. Hoje, né, algumas linhas estão paradas. E amanhã, dia 20, serão 8 fábricas, 13 linhas que vão estar paradas. E segunda-feira, se vai estar funcionando normal ou não, eles vão estar decidindo isso amanhã, sexta-feira, tá? Então, hoje algumas linhas estão paradas, amanhã serão 8 fábricas, 13 linhas e segunda-feira nós não sabemos, ok? Bom, então vamos falar sobre a NTT. Gente, a NTT é a quarta maior empresa do Japão. E ela oferece, então, internet, telefone, a Docomo também é da NTT e ela tem outros serviços, né? Mas os principais seria esse, né? Internet, telefone e a Docomo, ok? E a NTT, ela tem o seu call center, né? Onde nós ligamos para tirar as dúvidas e fazer alguns trâmites, como cancelamento, né? Mudança de endereço, enfim, então tem um call center. E aqui no Japão, a maioria dos call centers das empresas são terceirizados. As empresas, né, contratam outras empresas só para cuidar da parte do atendimento ao cliente. E na NTT não era diferente. E esses call center, né, eles são, maioria é funcionário que é de empreiteira, né? E esse homem, tá, que fez vazar, então, que roubou, na verdade, né, 9 milhões de dados, ele também era funcionário de uma empreiteira. E isso não aconteceu de uma vez não, gente, não foi de uma vez. Foi 10 anos, 10 anos, gente. Ele, durante 10 anos, estava roubando os dados dos clientes da NTT e vendendo, tá? E os dados, né, que vazaram foi nome, endereço e telefone. E desses 9 milhões, 81 vazou também os dados do cartão de crédito. E a polícia está investigando porque tem uma lei para as empresas que elas têm que ter uma segurança dos dados dos seus clientes, né? As empresas elas têm que ter esse cuidado. Então a polícia está investigando, né, para ver se não teve alguma falha da parte da NTT, já que tudo isso aconteceu. E esse homem, então, ele começou, né, em julho de 2013, roubar os dados, tá? E depois disso, 10 anos, né, até agora descobri. Então, tudo isso começou em 2013. Foi em 2022, um dos clientes da NTT entrou em contato com eles, falando assim, olha, os meus dados vazou e eu acho que foi aí de vocês, tá? Por favor, faz uma investigação aí, porque eu tô achando que tá muito estranho. Um cliente pediu pra NTT, né, verificar se não tava tendo vazamento de dados. E na época a NTT falou que não, que eles verificaram, mas que nenhum dados vazou ali deles não, né? Só que em julho deste ano de 2023, a polícia entrou, né, com a investigação dentro da NTT, aí que descobriu que estava tendo vazamento de dados sim, através desse funcionário do call center, que era de uma empreiteira, né? E esse homem, ele pegava o pendrive, né, e colocava ali os dados do cliente, passava pro pendrive e vendia o pendrive ali com os dados do cliente da NTT, né? Então, realmente, a conclusão é que tinha sim, né, falha na segurança da NTT. Outros lugares também divulgaram que teve vazamento de dados. E o primeiro aqui que está escrito na matéria é em Fukuoka.
Então, em Fukuoka, tinha um setor que cuidava do pagamento do imposto do carro. E desse vazou 140 mil dados. E depois, em Osaka, no estado de Osaka, na cidade de Kawachi-Naganoshi. Aqui também vazou os dados dos moradores, né, daquela cidade que tinha imposto atrasado. Foi aproximadamente 4.400 dados que vazou, né? E em Tóquio também isso aconteceu, em Tóquio, né, no Adachiku, tá? Aqui também vazou dados de aproximadamente 7.000 pessoas. E na Docomo também vazou dados, tá? De 72.000 pessoas. Então teve muito vazamento de dados aqui, tá? Da NTT foi muito, né? 9 milhões. E depois os outros que eu passei aqui para vocês. Bom, gente, e o que nós precisamos tomar cuidado agora é com telefonema de números desconhecidos. Ultimamente eu tenho recebido muitas ligações de números que realmente é estranho, né? Então não atender esse tipo de número. E também quando chegar mensagem no seu direct, né? No telefone mesmo, de que você tá atrasado alguma conta, que chegou algum pacote para você e tem um link. Gente, toma cuidado antes de abrir o link, verifique se realmente aquilo ali, né, é um texto de confiança ou não. Tome cuidado também quando for colocar os dados do cartão de crédito, porque é perigoso. E vou falar, gente, a maioria desses links é golpe, a maioria tá bom? A maioria é golpe, então tome muito cuidado antes de colocar, ok? E o cartão de crédito, gente, sempre verifique ali a notinha para ver se está sendo cobrado tudo direitinho, né? E se por acaso se o seu cartão de crédito foi clonado, você pode recorrer, tá bom? Você pode ligar no call center do cartão de crédito e recorrer. Fala, olha, esse daqui não foi minha compra, esse aqui daqui em diante não é a minha compra, né? Dá para recorrer. Então, verifique, tá bom? Verifique, ok? E como que fica, então, a parte de indenização? Que, afinal de contas, né, é muita gente aqui, né? É muitos dados que vazou. E foi mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tinha registro em uma empresa, né? Os meus dados estavam nessa empresa e vazou. E na época, uns 5 anos atrás também, passou muito na televisão. E aqui em casa nós recebemos 500 ienes, um vale compras de 500 ienes como pedido de desculpa, né? Agora, como a NTT vai fazer, a gente não sabe, mas uma vez aconteceu comigo, eu ganhei 500 ienes, que eu achei muito pouco, né? Pelo que tinha acontecido, mas foi 500 ienes. Bom, então é isso, gente. O vídeo de hoje foi para falar sobre esse vazamento de dados na NTT. Foram 9 milhões, né, de dados que vazou, ok? E vamos estar acompanhando esse caso também. Se tiver alguma novidade, tá? A gente volta aqui nos vídeos, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.